Meu nome é Walter Leite. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre nós somos a história que contamos. Vou usar a linguagem do coração e minha experiência pessoal. Eu tenho conversado bastante com pessoas as mais diversas, incluindo muitos adictos de várias modalidades, alcoólatras, tabagistas, em drogas pesadas, em codependência, em comer demais, em jogo, em oneomania, endividamento, etc. E todos, com raríssimas exceções, todos salientam a dificuldade inicial de se manter firme na recuperação. E sempre eu ouvi destas pessoas relatos minuciosos de suas dificuldades. E o mais interessante, estas pessoas falavam cotidianamente sobre as suas dificuldades. Eu acredito, da forma como elas conversavam comigo, sem eu perguntar que tipo de dificuldade, quais os problemas, quais as adversidades, por que a pessoa não conseguia ficar em recuperação, em abstinência, por que geralmente recaía. Não era necessário, não se fazia necessidade de eu fazer tais perguntas. O que acontecia era de que logo que a gente começava a conversar e o assunto entrava na adicção, entrava no processo de recuperação de adicção, incluindo aí de PMO, incluindo todo tipo de compulsão de orgasmo, pornografia, masturbação sexual, de jogo, tabagismo, álcool, drogas, trabalho, comedor compulsivo, codependência. Estas pessoas logo salientavam. Parece que tinha uma história montada. Eu comecei o programa, eu comecei a fazer NoFap, eu comecei a fazer o AA, eu comecei a evitar o primeiro gole, eu comecei a fazer o programa dos 12 passos, mas logo surgiram os problemas, as dificuldades, eu senti muita compulsão, muita vontade, e devido a meus problemas, minhas adversidades, eu não tive condição de controlar, recaí, e a partir daí ficou ocorrendo uma repetição constante. Eu passava poucos dias em abstinência e logo voltava a recair. Esta é a tônica. Só muda aqui os personagens e só muda aqui o tipo da história, o tipo da adicção. Mas a essência, o conteúdo é o mesmo. Então eu fiz essa pergunta. Por que a pessoa ressalta tanto as dificuldades e não fala nada das virtudes, das qualidades do processo de recuperação da abstinência? E eu fiquei encucado, eu fiquei com isso na cabeça. Mas por quê? E eu já li vários livros de especialistas de aperfeiçoamento pessoal, e que as pessoas, de uma forma ou outra, estes especialistas, estes profissionais na neurolinguística, do aperfeiçoamento pessoal, enfim, eles salientavam de uma forma total de que nós somos dirigidos
O ser humano é dirigido por mitos, por ideias. Ideias que foram comprovadas através de pequenos episódios na vida da pessoa, e tais episódios se transformam em fontes de evidências e, portanto, fortalecem as ideias arraigadas, e tais ideias arraigadas formam uma história, um contexto em que a pessoa utiliza com plena facilidade. Entendendo bem. Vou dar um exemplo para a gente entender melhor. Um alcoólatra. Ele vai evitar o primeiro gole, fazer o programa dos 12 passos. E ele começa a entender que se beber o primeiro, ele não controla. Ele vai disparar. Mas diante da compulsão, que é natural pela síndrome de abstinência, diante os desequilíbrios emocionais produzidos pela síndrome de abstinência, pelas suas dificuldades normais de um alcoólatra que deve estar com a vida toda desorganizada. Então, este contexto de desorganização, de fragilidade, faz com que a pessoa se torne, evidentemente, uma presa fácil dos problemas. É claro, se o cara passou 20 anos bebendo e parou, os problemas estão todos ali para serem, de uma forma ou outra, resolvidos, encarados de frente. Então, a pessoa começa a sentir, evidentemente, um desconforto emocional, mental, e tal desconforto vai gerando angústia, depressão, ansiedade, etc. E devido aos problemas que já são inerentes da adicção, falta de dinheiro, dificuldade de relacionamentos, problemas de convivência e etc. Então, devido a tudo isso, vai gerar um clima propício para que a pessoa tenha compulsão. Tudo fica desorganizado e então o alcoólatra, se ele não tiver convicto da sua recuperação, da necessidade de superar tal fase, ele poderá cair na tentação de tomar o primeiro gole e recair. E depois ele se arrepende e volta para o programa, mas aí gerou já um ciclo vicioso, surgirão os problemas e ele vai beber novamente. E quando ele menos espera, ele está criando um processo de recaída e busca de recuperação e recaída. Isso acontece. Então ele cria uma história, e essa história ele começa a conversar para todo mundo, que é diferente dos outros, que tem dificuldade. Geralmente ele está transferindo a responsabilidade. Assim acontece também com de PMO, com todos. Então, Walter, eu não devo ressaltar, contar minhas dificuldades, meu amigo. Eu não estou dizendo que você não deve, não estou dizendo que você deve esconder as suas dificuldades. Eu acredito que as dificuldades devam ser compartilhadas nos grupos de recuperação e com pessoas que tenham, como um padrinho ou um profissional que tenham condições de te ajudar. Agora, fazer da história montada das dificuldades um processo cotidiano, todo mundo que a pessoa se encontra, com todo amigo que se encontra, a pessoa falar sobre os problemas e falar das dificuldades, ressaltando que não tem jeito, não vai dar certo, tudo dá errado. Nós somos a história que contamos. Então, primeiro ponto, não faça isso. Não valorize demais a sua recuperação, a sua recaída. Não faça da sua recaída um discurso constante. Observe,
Porque quem não estuda, quem não observa o passado, vai repetir. Quem não observa os erros, terá todas as condições de repetir o erro sempre. Então, se faz necessário que a pessoa observe por que eu recaí. Olhar as causas, olhar as dificuldades. Onde é que eu posso mudar e posso melhorar nisso? Tal, tal e tal. E a partir daí, não ficar com a ladainha, com a história montada, o disco arranhado, contando a mesma história, ressaltando dificuldades, ressaltando que não vai dar certo, ressaltando que sempre recai. A mesma coisa no OFEP, eu tenho me encontrado com muitos jovens, conversados, e sempre eles dizem isso, até nos grupos. Agora de novo, já estou recaído, vai, isso aí é um problema. Não fala um milésimo, um milímetro das condições boas que passou. Passei 5 dias em recuperação, foi maravilhoso. O que é que aconteceu de positivo? Como é que eu estou? As vitórias, tudo fica obscurecido. E o que fica no lugar é só derrota, é só a fragilidade e o fracasso. Meu amigo, vou deixar esse vídeo para você abrir a mente, ouvindo com o coração e pensar. Observe que nós somos as histórias que contamos. Se eu sou a história que conto, se eu contar uma história negativa a meu respeito, o resultado, a minha pessoa será negativa. Se eu contar uma história positiva, mais favorável, com certeza eu serei uma pessoa que receberá, evidentemente, a mensagem que irá influenciar e mudar e transformar a minha vida, e eu serei uma pessoa mais favorável. Pense no que eu estou dizendo. Abra a mente. Aqui não se trata de força de vontade, de coragem, de manipular, de ser maior do que todo mundo. Nada disso. Se o amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sino para receber novos vídeos. E dê seu like. Agradeço a todos pela preferência.